A plataforma é ela própria uma emulação, digamos, do processo de produção das revistas científicas em todas as suas fases. Ou seja, desde o momento da apresentação inicial, passando pelo momento da avaliação, passando pelo momento da revisão de texto, até chegar ao momento da correção de provas, da composição, da paginação e da publicação. Portanto, é todo o fluxo de trabalho, não é? Está incorporado dentro do software. Alguns aspectos dessas normas passam pela avaliação anónima dos artigos, não é? E, portanto, a avaliação, o chamado Double Blind Review, ou seja, nem o autor sabe quem é o avaliador, nem o avaliador sabe quem é o autor. Também passa por termos 2 pareceres para cada texto. E esses pareceres, e isto é um outro aspecto também que nós estamos a tentar melhorar, que é, esses pareceres devem ser, quer dizer, se não forem de rejeição do artigo, se forem no sentido da reescrita, devem ser pareceres orientados para ajudar os autores a melhorar os seus artigos, não é? E a produzir bons textos. E, portanto, também é um trabalho importante que nós temos que fazer com os avaliadores para tornar a avaliação e esse processo mais útil para os autores poderem fazer a sua revisão. Olhando para... Eu fiz um exercício no final de dezembro, tentando olhar para a estatística dos primeiros 6 meses de leitura da revista e depois, utilizando uma aplicação de visualização em gráfico de barras, fiz esta visualização relativa aos acessos e transferências de artigos do volume 1, número 1, portanto, o volume 1 de 2013. E os dados são estes, não é? 4.494 visualizações, a que corresponderam 3.674 transferências de artigos PDF. Não é? Estes resultados são muito bons. Não é? E, sobretudo, o que é muito bom é o facto de, entre as visualizações e os PDFs, não haver uma discrepância muito grande. Não é? Porque, normalmente, quer dizer, a visualização não implica a leitura, não é? E, normalmente, o PDF implica já um interesse de leitura e um investimento na leitura da revista. Este número 2 foi feito em articulação entre o nosso programa e um projeto FCT, coordenado pela professora Clara Holland, intitulado Falso Movimento, Estudos sobre Escrita e Cinema. Aqui temos um caminho para uma revista científica entre nós poder fazer-nos com alguma regularidade. O que nós já fizemos também no número 1, não é? Com o Estranhar Pessoa, em colaboração com o então ELAB. O ELAB está praticamente em extinção dentro dos processos de transformação das unidades de investigação. Há vários artigos que foram propostos por membros da equipa de investigação, da Clara Holland. A entrevista a Tom Connolly foi feita pela Clara Holland e é um dos textos que vale a pena ler. Há uma recensão muito interessante sobre um livro que acaba de sair de Michel Chion, um grande teórico do som no cinema. E Chion acaba de escrever exatamente um livro sobre a escrita no cinema, L'Écrit, o cinema, e a Rita Novaes Miranda, que é uma investigadora de doutoramento que integra o projeto, estava em Paris com a bolsa. O livro acabou de sair e ela fez uma recensão, seguramente que é uma das primeiras recensões a sair em publicações académicas do livro de Chion em todo o mundo, não é? Porque o livro saiu há cerca de 2 meses, portanto, para uma publicação académica é uma coisa realmente... Este número tem a ver com das nossas áreas de investigação, uma área que é coordenada, aliás, por mim, que se chama a literatura e a imagem técnica. A imagem técnica é uma noção de Wilhelm Flusser, um famoso teórico dos média que viveu durante décadas no Brasil. E a imagem técnica, não vou agora desenvolver a ideia de Flusser sobre a imagem técnica, mas é uma noção que nos permite recobrir uma série de formas de representação técnica, desde a fotografia ao cinema, ao vídeo, ao digital, etc. Imagens produzidas, portanto, por aparelhos. E o centro desta nossa área de investigação é a relação com o cinema,
mas não a relação com o cinema no sentido tradicional, e o sentido tradicional é sempre a questão da adaptação de obras literárias, mas no sentido da presença da escrita e da materialidade da inscrição da escrita no próprio filme. Não, mas este ponto realmente é um ponto crítico, porque quando se faz uma revista hoje, temos toda a questão da bibliometria em cima. Como não há revistas académicas em número suficiente em Portugal, as humanidades têm índices bibliométricos muito débeis, pois não se podem, não podem, digamos, competir com outras áreas, não é? Mas depois também há outro problema, que é a natureza da bibliometria, dos critérios da aferição e da avaliação. Era disso que o Abel estava a falar, não é? Nós, no fundo, precisávamos de ter um sistema que tivesse, de facto, peer review, mas que ponderasse também aquilo que ele disse, não é? A possibilidade de um texto importante acontecer num contexto que não é necessariamente este contexto académico completamente regulamentado pelas normas da peer review. E isso é que é mais difícil de fazer. Ter as duas coisas, ou as duas possibilidades.